The Myth of Normal, o mito da normalidade, capítulo 14, por Gabor Maté. Um modelo de angústia, como a cultura constrói nosso caráter. É isso, acrescentou sentenciosamente o diretor, é o segredo da felicidade e virtude, gostar do que se tem que fazer. Todo condicionamento visa fazer as pessoas gostarem de seu inescapável destino social. Fecha aspas. Aldous Huxley, Admirável Novo Mundo. Se lembrarem a observação direta de Bessel van der Kolk de que nossa cultura nos ensina a focar em nossa singularidade pessoal, mas num nível mais profundo, nós mal existimos como organismos individuais. Fecha aspas. Eu não sei se a comparação irá desconcertar ou confortar, talvez ambos. Mas nós, seres humanos, em nossa falta de independência autodeterminada, não somos totalmente diferentes de nossa criatura social companheira, a formiga. Numa colônia de formigas, todas as larvas nascem com praticamente o mesmo conjunto de genes. A rainha, as operárias, as guerreiras são criadas iguais. Qual criatura se torna o quê, incluindo quais características biológicas elas manifestam, depende inteiramente das necessidades do clã. O oncologista e autor Siddhartha Mukherjee descreveu esse fenômeno num fascinante artigo do New Yorker. Abre aspas. As formigas têm um potente sistema de castas. Uma colônia normalmente contém formigas que desempenham papéis radicalmente diferentes e têm estruturas corporais e comportamentos marcadamente diferentes. Fecha aspas. Irmãs formigas geneticamente idênticas tornam-se adultas diferenciadas biologicamente em variáveis, com base puramente em sinais do ambiente físico e social. Quando uma rainha é removida de um formigueiro, por exemplo, as formigas operárias fazem uma campanha cruel de luta até a morte umas com as outras, picando, mordendo, brigando, decepando membros e cabeças, até que algumas operárias vençam e se tornem, bem, monárquicas. Sem qualquer alteração na estrutura do DNA, a fisiologia de uma nova rainha muda. Ela agora se torna fecunda e dominante e viverá mais do que viveria em sua encarnação anterior de operária. O psiquiatra Michael Kerr, previamente da Universidade de Georgetown, observou essa mesma dinâmica em seu livro sobre sistemas familiares humanos. Abre aspas. O que cada larva se torna é ditado por um processo no nível de colônia. Nesse sentido, uma larva jovem nasce numa posição funcional na colônia e seu desenvolvimento é determinado por essa posição. Fecha aspas. Por todo o nosso apego ao nosso autoconceito individual, nós somos bem parecidos com as formigas nesse respeito. Existe muito menos autonomia para um ser humano do que gostamos de pensar, disse-me o Dr. Kerr numa entrevista. Como funcionamos como indivíduos não pode ser entendido fora de nosso relacionamento com um grupo mais amplo. Em outras palavras, nosso caráter e personalidade refletem as necessidades do meio em que nos desenvolvemos. Os papéis que nos são atribuídos ou negados, como nos encaixamos na sociedade, ou dela somos excluídos, e o que a cultura nos induz a acreditar sobre nós mesmos, determinam muito sobre a saúde que desfrutamos ou as doenças que nos afligem. Nestas, e em muitas outras formas, doença e saúde são manifestações do macrocosmo social. Se a família moderna forma um recipiente primário ao desenvolvimento infantil, esse recipiente em si existe dentro de um contexto maior, formado por entidades tais como comunidade, bairro, cidade, economia, país e assim por diante. Em nossos tempos, o contexto dentre todos os contextos é o hipermaterialista, consumista, capitalismo e suas expressões globalizadas por todo o mundo.
Suas fundamentais suposições, e ao que parece, bem distorcidas, sobre quem e o que somos, aparecem nos corpos e mentes daqueles que as vivem. Dada a miríade de ligações entre biografia e biologia, as normas culturais também podem se fazer presentes em nossa fisiologia. Vemos aqui o cabo de guerra entre apego e autenticidade em grande escala. Assim como somos condicionados a nos encaixar na família, mesmo que isso signifique afastar-se de nosso verdadeiro eu, nós também somos preparados, pode-se dizer até adestrados, a cumprir nossos esperados papéis sociais e assumirmos as características necessárias a isso, não importando o custo cumulativo ao nosso próprio bem-estar. Eu conheci Ulf Kapp há cerca de 14 anos. Na época, vice-presidente de recursos humanos do IKEA, América do Norte. Ulf parecia ter tudo a seu favor. No entanto, esse internacionalmente respeitado líder empresarial me procurou como parte de uma jornada pessoal nascida de profunda insatisfação existencial. Ele passou por uma percepção bem desconfortável. A sua vida bem recompensada, um grande sucesso pelos padrões normais de nossa sociedade e a maneira cotidiana de ser que dele exigia, equivaliam, como lembrou ele, a um engodo, uma ilusão, uma farsa. Não havia praticamente nada de mim nisso. Fecha aspas. Outra pessoa extremamente bem-sucedida pelos padrões sociais, a escritora e atriz Lena Dunham, criadora e estrela da aclamada série da HBO Girls, disse algo semelhante em nossa entrevista. Num programa de reabilitação para viciados em substâncias, ela recebeu o exercício de anotar seus próprios valores. Eu percebi, disse ela, que não conseguia pensar num único valor que não pertencesse a outra pessoa. Fecha aspas. Desde então, Ulf se tornou um amigo e colaborador ocasional. Nós coprojetamos e conduzimos workshops para executivos de alto nível que compartilham da mesma sensação de que seus eus autênticos e suas personalidades de trabalho estão diametricamente em desacordo. Eu não quero dizer apenas que eles deixam seus verdadeiros pensamentos e sentimentos, desejos e necessidades na porta do escritório, só para pegá-los no fim do dia como se faz com o carro no estacionamento. Para que o engodo fosse sustentável, essas partes autênticas do eu, de si mesmo, devem ser colocadas num armazenamento de longo prazo e a chave perdida. Eu negava meus valores pessoais para ter sucesso, admitiu Ulf. Agora, com mais de 70 anos e em plena saúde, ele está convencido de que sua autossupressão e desconexão drenavam a sua energia de vida. Percebi que meus passos para o trabalho não eram tão leves como costumavam ser. Eu rumava em direção à doença. Ulf teve o bom senso, e ele concordaria, o privilégio de explorar e transcender sua alienação. Passei 40 anos na loucura, disse ele, olhando para trás. Meu foco era 99% no que sucesso se parece na sociedade e na empresa para a qual trabalhava. Eu não tinha foco nenhum no que eu precisava. Se fizesse o que a empresa exigia, eu era bem-sucedido. Ele não poderia ter dado uma ilustração mais precisa do discernimento que o jovem monge trapista Thomas Merton, o mais influente escritor católico americano do século XX, articulou em sua autobiografia The Seven Storey Mountain. Abre aspas. A lógica de sucesso no mundo repousa sobre uma falácia. O estranho erro de nossa perfeição depender dos pensamentos, opiniões e aplausos de outros homens. Uma vida estranha é, de fato, viver sempre na imaginação de outro alguém, como se esse fosse o único lugar aonde alguém finalmente pudesse tornar-se real. Fecha aspas. Crises de identidade como as que Ulf passou não são conscientemente de autoria própria.
Elas são o resultado de como nos desenvolvemos em nossos diversos contextos, da família em diante. O sucesso que tive foi 100% externo, disse Wolf a mim. Totalmente externo e com base numa construção mental que construí quando tinha 5 anos e 15 anos de idade, sobre o que é preciso para ser aceito. Fecha aspas. Nesse sentido, como apontou o psicólogo social Erich Fromm, a família atua involuntariamente como o agente psíquico para que a sociedade forme o que ele chamou de caráter social. O caráter social é, nas palavras de Fromm, o caráter central comum à maioria dos membros de uma cultura. Isso é diferente do caráter individual que cada um de nós possui e mostra ao mundo. O caráter social, à medida que nos define e governa, garante que nos encaixemos no molde normal da nossa cultura específica. O conceito de Fromm me parece uma representação potente de como funcionamos na sociedade, como formigas. Falo aqui não apenas de nós no sentido individual. O nosso coletivo é muito mais cego e perigoso. Por exemplo, nenhum de nós gosta de ver pessoas dormindo nas ruas. Mas como sociedade, nós toleramos níveis crescentes de sem-teto. Ninguém quer que a vida na Terra corra risco. Mas a marcha da mudança climática parece inexorável. Algo em nós normaliza tais calamidades, quer o resultado seja que as permitimos ativamente, as negamos ou simplesmente as observamos com resignação passiva. Durante toda a minha vida, sem dúvida estimulado pelos horrores que moldaram a minha infância, eu me perguntei como é que tantas pessoas boas podem ser hipnotizadas para obedecer o indefensável. Tem que haver algum mecanismo para nos aculturar, para aceitar como normal o que é hostil a nós mesmos e ao mundo que habitamos. Certamente não é uma inclinação inata. De alguma forma, os valores e expectativas do sistema entram debaixo da pele, a ponto que nós os confundimos conosco. Como disse Fromm, muitas vezes o comportamento das pessoas não é questão de decisão consciente de seguir o padrão social, mas de querer agir como devem agir. Dessa forma, uma cultura cria membros que servirão a seus propósitos. É instrutivo justapor realidade com ficção. No Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, os indivíduos são tão condicionados que praticamente não conseguem deixar de se comportar como deveriam. Assim, o que é considerado normal e natural é estabelecido não pelo que é bom para as pessoas, mas pelo que se espera delas. Quais traços e atitudes servem à manutenção da cultura? Estes são então consagrados como natureza humana, enquanto desvios deles são vistos como anormais. Na maioria das vezes, em ausência de um despertar geralmente da variedade rude, do impulso da autenticidade, as pessoas se desenvolvem e se comportam de maneiras que parecem confirmar as ideias dominantes. Quais são algumas das características do caráter social imbuído em nossa cultura? O primeiro traço do caráter social: separação de si mesmo. Eu disse que traços de personalidade adquiridos, como identificação excessiva socialmente imposta, com dever, papel e responsabilidades às custas das necessidades próprias, podem prejudicar a saúde. Esta e outras características condicionadas são resultado da negação das necessidades de desenvolvimento da criança, da natureza ter sido frustrada. A cultura os cimenta por meio de reforço e recompensa, encorajando as pessoas a realizar tarefas, mesmo que cronicamente estressantes, sob circunstâncias que elas naturalmente desejam evitar. O meu próprio vício no trabalho como médico me deu respeito, gratidão, remuneração e status no mundo, enquanto ao mesmo tempo prejudicou minha saúde mental e o equilíbrio emocional de minha família.
E por que eu era um viciado no trabalho? Um workaholic? Porque, oriundo de minhas primeiras experiências na infância, eu precisava ser necessário, desejado e admirado como um substituto para o amor. Eu nunca decidi conscientemente me guiar dessa maneira, mas mesmo assim funcionou muito bem para mim nas esferas social e profissional. Abundantes são os mecanismos para afastar as pessoas de si mesmas, separar as pessoas de si mesmas. Eles começam a agir em nós desde os primeiros momentos de nossa existência, com tensões no ambiente dos pais, com práticas de criação de filhos socialmente sancionadas que negam as necessidades da criança. A fuga de si mesmo é poderosamente agravada por trauma evidente, claro. Mas mesmo na ausência de feridas pessoais, se pode ser impelido por um sistema educacional conformista, centrado em competitividade, pelas expectativas sociais de encaixar-se, pelo desejo de aceitação dos colegas e por uma ansiedade generalizada e socialmente induzida sobre o próprio status. Numa cultura louca por imagens que se sustenta em grande parte fazendo as pessoas se sentirem inadequadas sobre si mesmas, ou, mais insidiosamente, capitalizando, trocadilho intencional, capitalizando nessas sensações pré-existentes, a mídia oferece ideais de perfeição física contra os quais jovens e velhos se comparam e que levam as pessoas a terem vergonha de seus próprios corpos. Há alguns anos, o meu amigo Peter Levine escreveu um artigo sobre o procedimento cosmético de injetar toxina botulínica em pessoas, Botox. A substância relaxa os músculos temporariamente para tirar as rugas naturais do envelhecimento, mas também torna o rosto artificialmente menos responsivo, menos expressivo. Há mães que amamentam tomando Botox, diz-me Peter. Elas não são capazes de comunicar suas emoções a seus bebês, ou mesmo captar as emoções dos bebês. Elas perdem esse tipo de contato. Uma observação aqui sobre o contato da mãe que amamenta o bebê, que o texto se refere, é a interação visual de olhar nos olhos da criança durante a amamentação e a criança retornar o olhar da mãe. O bebê espelhar as expressões que vê nos olhos, no rosto da mãe, tal como o sorriso, que com Botox a criança recebe, ela vê, ela enxerga uma imagem confusa e distorcida de lábios que sorriem, mas os olhos não sorriem, que é o que Botox causa. Essa interação crucial na formação emocional do bebê, que ele ou ela carregará pelo resto da vida, ficou agora perturbada pela vaidade imposta pela indústria que quer lucrar vendendo-lhe Botox, fazendo você, 1, sentir-se mal sobre seu próprio corpo e 2, afetando a saúde da criança. Continuando, elas perdem esse tipo de contato. Em muitas outras esferas, incluindo mídia social, muitas vezes nós apresentamos uma versão artificial, botoxada, entre aspas, de nós mesmos, uma imagem não de quem somos, mas de como gostaríamos de ser vistos pelos outros. O que temos com a internet é uma espécie de botox para as massas, disse Peter. Acabamos por perder a capacidade de ser real, que é fundamentalmente o que nos torna humanos e o que nos faz sentirmos-nos conectados uns aos outros. Fecha aspas. O segundo traço do caráter social, fome de consumo. Entre as grandes conquistas da cultura consumista de massa, foi a de nos convencer de que o que fomos condicionados fervorosamente a querer é também o que necessitamos. Nas palavras da psicanalista búlgara francesa Julia Kristeva, abre aspas, desejos são manufaturados tão certamente quanto as mercadorias destinadas a satisfazê-los. Fecha aspas. Nós consumimos nossas necessidades sem consciência de que o que tomamos por necessidade ter sido artificialmente produzido. Isso me lembra de uma resposta que o então jovem Bob Dylan
deu numa turnê na Inglaterra em 1965 a dois fãs desesperados por autógrafo. Ei, Dylan, precisamos do seu autógrafo! Um deles implorou pela janela traseira da limusine do cantor e compositor. Dylan objetou. Não, você não precisa disso, disse ele secamente. Se você precisasse, eu te daria. E é exatamente isso. O caráter social engendrado por nossa sociedade consumista confunde desejo com necessidade, a ponto do sistema nervoso se irritar quando os objetos desejados são recusados. Oferta encontra procura. Como Thomas Merton observou tristemente em 1948, abre aspas, nós vivemos numa sociedade cuja política inteira é exercitar cada nervo do corpo e mantê-lo no mais alto grau de tensão artificial, forçar cada desejo humano ao limite e criar, tanto quanto possível, novos desejos e paixões sintéticas, a fim de atendê-los com os produtos de nossas fábricas e impressoras e estúdios de cinema e todo o resto. Fecha aspas. Viver constantemente nesse ponto mais alto de tensão artificial deixa muita gente insatisfeita, no limite, ansiosas, totalmente capturadas por um processo viciante que as aliena das necessidades reais, das emoções reais, das preocupações reais, da vida real. Se incapazes de alcançar o que desejamos, sentimos isso como um fracasso pessoal, mesmo que as condições sociais estejam contra nós, de modo que sucesso esteja fora de alcance. Lembro-me quando era criança, eu adorava ver os comerciais do sabão Tide, disse-me o ator, diretor e ativista político americano Danny Glover. Quando eu os assisto agora, não era porque eu tinha qualquer afinidade com qualquer coisa sobre o sabão Tide. Eu olhava isso do ponto de vista de que desejava que minha cozinha fosse assim, que minha máquina de lavar se parecesse daquele jeito. Eu desejava todas essas coisas. E nós somos colocados numa situação em que estamos cercados de todas essas coisas que 99% das vezes nós nunca teremos. E isso cria um sentido de falta de valor, porque você não é capaz de ter essas coisas. As palavras de Glover combinam perfeitamente com a observação do crítico social Neil Postman, já em 1985, em sua crítica cultural seminal Nos Divertindo até a Morte. Comerciais cheios de pessoas de aparência feliz não dizem nada sobre os produtos vendidos, mas dizem tudo sobre os medos, fantasias e sonhos daqueles que desejam talvez comprar. O que o anunciante precisa saber não é o que há de certo com o produto, mas o que há de errado com o comprador. Impulsionados por uma convicção culturalmente alimentada de insuficiência, nós nos tornamos viciados em consumo. Consumo é uma forma de silenciar a dor, disse-me Glover. Conheço gente de muitos recursos que desviam a dor, comprando desnecessariamente. A estrutura do capitalismo cria uma situação em que o valor das pessoas depende da sua capacidade de consumir. Não importa se consumindo de Walmart ou da Saks Fifth Avenue, se da 25 de março ou do Shopping Iguatemi. Quando falamos em vício, seja em drogas ou outras formas de comportamento, todos simbolizam a sensação de ser desvalorizado como ser humano dentro de um sistema. E basicamente é isso. Se sentir alienado dentro do sistema. O terceiro traço do caráter social, passividade hipnótica. Ao contrário dos habitantes do futuro distópico da fantasia de Aldous Huxley, nós não somos autômatos, projetados em tubos de ensaio para ser de uma certa maneira e programados para realizar apenas certas funções pré-determinadas. Como cidadãos em países ostensivamente democráticos, temos livre-arbítrio até certo ponto, mas na prática, essa liberdade raramente vai além da fronteira do que é socialmente aceitável. Não ousar fazer onda, corremos o risco de afundar com o barco.
O autoabandono programado no caráter social nos deixa passivos mesmo diante de ameaças à nossa existência como espécie. Pessoas saudáveis, conectadas às suas emoções reais e necessidades autênticas, não seriam suscetíveis a lisonjas que incitam necessidades artificiais e produtos que os satisfazem, por mais bem embalados que sejam. Tampouco aceitariam o inaceitável, exceto talvez por força. E mesmo assim, não seriam inclinadas a internalizar isso como mas a vida é assim. As crianças, observou o grande intelectual público Noam Chomsky, estão constantemente perguntando por quê. Elas querem explicações, querem entender as coisas. Mas logo, diz ele, você vai à escola, você é arregimentado, você é ensinado que é assim que deve se comportar e não de outras maneiras. As instituições da sociedade são construídas de tal maneira de modo a reduzir, modificar e limitar os esforços de controle do próprio destino. O problema se origina em como as crianças são criadas no seio da família moderna. A família em si, uma representante microcósmica da cultura. A família, assinalou Erich Fromm, tem a função de transmitir as exigências da sociedade para a criança em crescimento. Ela o faz de todas as maneiras que examinamos nos capítulos sobre desenvolvimento infantil. O caráter social é semeado quando as crianças são privadas de aleitamento materno, quando suas expectativas, imbuídas pela natureza de serem realizadas, serem frustradas, quando deixadas sozinhas chorando, quando compelidas a reprimir seus sentimentos, quando programadas para atender expectativas dos outros, quando lhes é negado o brincar livre e espontâneo, quando disciplinadas por medidas punitivas como técnicas de dar um tempo, colocá-las de castigo por um tempo determinado, o que as ameaça com a perda do que mais desejam, a aceitação positiva incondicional, quando lhes é negada a conexão com a natureza. Tudo isso contribui ao vazio interior, o vazio que vícios e compulsões gananciosas mais tarde tentarão preencher, mesmo que nosso espírito seja já subjugado às exigências de uma cultura materialista e desequilibrada. Como seria bom se o ideal democrático de nós, o povo, criando a sociedade em que desejamos viver, fosse verdadeiro. Certamente é um sonho que vale a pena buscar, mas acreditar nisso não é nem de perto o suficiente. Não irá e não tem como acontecer até que reconheçamos claramente como as coisas são hoje. Somos nós que somos feitos à imagem de nosso mundo distorcido, desordenado e desnaturado, para melhor mantê-lo correndo, mesmo que ele nos empurre ao abismo. E essa foi a leitura do capítulo 14 do livro de Gabor Maté, The Myth of Normal, Trauma, Illness and Healing in a Toxic Culture.